Gosta de teologia. Evangelizar é teologizar. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, né, é sobre a questão do termo. Alguém pode me ajudar? Qual é o significado de teologia? Etimologicamente falando? Separando aí, nós vamos ver o que é? Teo é Deus, né? No grego, theos, Deus. Então, teo, Deus. E logia é estudo. Filosofia, estudo da sabedoria. Teologia, estudo de Deus. Certo? Então, por isso que o autor está dizendo, né, que o verdadeiro evangelista gosta de teologia. Então, o verdadeiro evangelista, ele gosta do quê? De estudar a respeito de Deus. Né? Quem gosta de teologia, gosta de estudar a respeito de Deus. Você gosta de teologia? Eu creio que todo cristão precisa ser alguém que goste de teologia, que goste de estudar sobre Deus, a respeito de Deus, aprender de Deus, né? Tem que ser uma característica nossa. E, aliás, essa é uma característica das igrejas reformadas, né? Que é estudar realmente a palavra de Deus, né? Pegar a Bíblia ali e destrinchar, vamos usar aqui o termo, destrinchar a Bíblia, né? Esse verbo destrinchar é meio antigo, né? Onde é que você ouviu esse verbo, Marli, destrinchar? Já ouviu? Ou, Pércio, onde é que você ouvia? Não, mas a respeito do quê? Destrinchar. No sítio, o que você fazia? Destrinchava o quê? O porco, o frango, né? O que você fazia? Destrinchar, né? O que era o destrinchar? Né? Era o cortar todas as partes, né? E tal, isso aqui. Tem gente que tem habilidade para cortar frangos. Quantos pedaços dá um frango quando se corta? Quando destrincha ele? Ah lá, tá vendo só? O Elídio, o presbítero Elídio tem essas coisas. 21. Oi? 21 pedaços. É o Marcelo, que é de cozinha, entende dessas coisas. Então, se ele for destrinchar um frango, ele tem facilidade para o quê? Oi? Né? Se for, você encontra todas as juntas bem certinho. Você vai com a faca naquela junta ali, né? Certinho. Aquele que não sabe destrinchar, o que acontece? Ele não consegue chegar ali na juntinha do osso de jeito nenhum, né? Ele corta de um lado, corta do outro, mas não corta ali na junta, né? Fica com a dificuldade tremenda. Agora, quem tem habilidade para destrinchar, você vê a pessoa cortando ali, eles não está vendo nada, mas sabe onde é que a faca está indo, e dali a pouco está todo picadinho, bonitinho. E como o Marcelo falou que com ele, se for, ele já faz logo uns 50 pedaços do frango, mas já conhecendo, tendo conhecimento, né? Sabendo como é que destrincha um frango, né? E assim também nós precisamos de aprender a destrinchar a teologia, o estudo a respeito de Deus, né? Destrinchar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, né? Porque ler é fácil, né? Mas eu quero ver você interpretar a Bíblia, né? Você conhecer realmente ali os meandros, né? O conteúdo, né? Que a Bíblia quer transmitir para nós, né? Ele diz o seguinte: a origem, o conteúdo e o alvo da evangelização são teológicos, né? Então, quando ele diz assim, ó, o alvo e o conteúdo da evangelização são teológicos, eles estão dizendo que o conteúdo da evangelização, do fato de nós irmos pregar o evangelho, de nós temos que anunciar o evangelho, e o alvo, né, que nós temos de alcançar pessoas, isso é teológico. Por quê? Está na Bíblia e este é o ensino de Deus para a igreja. Então, missões não é alguma coisa que as pessoas inventaram.
Missões é teologia. Missão é a atitude da igreja de anunciar o evangelho. E é uma ordem que está na palavra do Senhor nosso Deus. Alguém lê para mim lá, vamos abrir lá em 2 Timóteo 4, de 2 a 5. Alguém leia para mim. Só que vou pegar um microfone, porque quem for ler, vai ler no microfone. 2 Timóteo 4, de 2 a 5. Quem é que vai ler para mim aí? Levanta a mão, por favor. Marcelo vai ler para nós aí. 2 Timóteo 4, de 2 a 5. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, amém. Vamos olhando para esse texto. Olhe para o texto aí. Nós vamos conversar com o texto. O que é que o texto inicia falando? Qual é o dever do cristão? Que Paulo está dizendo aqui? Pregue a palavra, né? O que é pregar a palavra? Oi? Anunciar, falar, né? Ensinar, né? Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, prega a palavra. Quando que nós devemos pregar a palavra, segundo o apóstolo Paulo? Nesse texto? Em tempo e fora de tempo. Por que será que ele disse que a gente deve pregar a palavra em tempo e fora de tempo? O que seria esse em tempo que ele está falando? Quando nós nos reunimos para anunciar, quando nós nos programamos para anunciar. E fora de tempo? No dia a dia, onde você estiver, você deve anunciar a palavra. Aí você está... Por que o fora de tempo? Porque às vezes nós vamos entender o seguinte para muitas pessoas. Como hoje eles querem na sociedade, né? Nas escolas não se pode falar do evangelho. Em setores públicos não se pode pregar o evangelho, porque o Estado é laico. Laico quer dizer não tem religião. O Estado não tem religião. Então na escola não tem religião. Mas Paulo está dizendo que nós devemos pregar em tempo, quando nós estamos nos reunindo, quando nós saímos para anunciar, e fora de tempo exatamente nesses lugares onde muitas vezes não é permitido, mas nós devemos falar. Amém? Vamos só lembrar de Paulo, ele diz isto, quando ele está lá no Areópago. Os irmãos se lembram daquele texto que relata a respeito de Paulo lá no Areópago? Ele está lá no Areópago e lá tem altar para todos os deuses. Mas de repente ele encontra lá um altar para o Deus desconhecido. Aí chega lá, tem um altar do Deus desconhecido. Aí o que é que Paulo faz? Ele aproveita e fala, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão cultuando, que vocês cultuam aqui, é o Deus que eu estou anunciando, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para trazer o Evangelho. Então, em tempo e fora de tempo, né? Ali não era um lugar para ele estar pregando, por quê? Já tem os deuses ali, né? Eles já têm os seus deuses, mas ele foi lá e anunciou ali naquele lugar. E no finalzinho, ô Marcelo, lê só o finalzinho do texto para mim, fazer um favor. O versículo 5. Oi. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
3 coisas que ele diz aí para nós. Qual é a primeira? Seja. O que é ser sóbrio? Isto, né? Estar consciente daquilo que você está fazendo, da responsabilidade do que você tem para fazer. O motorista está sóbrio. Ele está apto para dirigir, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele não estiver sóbrio, ele está, podemos dizer, embriagado. E ele não está preparado para dirigir. Então, Paulo está dizendo, nós devemos estar preparados, conscientes, sóbrios, conscientes daquilo que é a nossa responsabilidade. Depois, é o que o Paulo fala, assim, vamos lá em casa, vamos lá em casa que eu vou judiar um pouquinho de você, né? Vamos lá em casa que eu não quero ir na sua casa tomar um café, comer um bolo, né? Não é igual esse pessoal, né, Rui, que chama vocês para vir aqui na igreja e bota serviço, né? Né? Então, o que é que nós observamos, irmãos? Que Paulo nos chama para anunciar o evangelho e dizer que nós vamos sofrer no anúncio do evangelho. Nós vamos confrontar o mundo. Então, nós não podemos entender que a missão da igreja seja essa missão, né, de estar sempre bem, sempre tranquilo, sem problema nenhum. A igreja, ela é perseguida pelo inimigo. E é por isso que Paulo está dizendo, sofre comigo as aflições evangélicas. Ele está dizendo que ele sofre, que é para você vir sofrer junto com ele. Paulo sofreu muito? Qual um dos sofrimentos de Paulo? Alguém se lembra? Um dos. Oi? Foi açoitado. Uma vez, né, Eli? 40, Eli, quantas vezes? 40 vezes menos 1. Os irmãos sabem por que se diz 40 vezes menos 1? Porque se fosse o 40 menos 1, porque se fosse o 40, era morte, a pessoa morria. Então era o menos 1 porque ele tinha chegado ali à beira da morte. Ele chegou ali à beira da morte, ele apanhou até quanto eles achavam que ele aguentava. Se eles batessem um pouquinho mais, ele morria. Mas eles não queriam que ele morresse. Eles queriam que ele apenas sofresse, para que ele viesse a desistir do evangelho. 40 vezes menos 1. Ele apanhou até quase a morte. Mas eles não queriam que ele morresse. Eles queriam que ele sofresse mesmo para que ele abandonasse o evangelho. Mas ele não abandonou, né? Paulo sofreu durante toda a sua vida. Ele chegou a pedir que o Senhor tirasse o espinho que ele tinha na carne. Lembra disso? Ele tinha, vamos dizer, vamos dizer que um sofrimento na vida. E ele viveu com isso a vida inteira. Então Paulo está falando de uma coisa que ele conhece, de uma coisa que ele viveu por causa do evangelho de Cristo Jesus. Ele entregou a sua vida para Jesus. E ele dizia assim, né? Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Você já disse isso alguma vez para alguém? O que você acha que a pessoa responde para você? Uma vez eu disse isso numa sala de aula, estava dando aula na escola do estado, no início do meu ministério, lá em Bofete, né? Aí os meninos disseram, pastor, não chega aí debaixo desse teto aí que está querendo cair e tudo mais. Eu falei, fica tranquilo, né? Eu não tenho medo da morte, não. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí um menino disse assim para mim, então, pastor, eu quero ficar no prejuízo. Não quer morrer, né? Mas eu falei que você não conhece o Deus que eu conheço, né? Que nele há salvação e vida eterna. E depois o último, Marcelo, qual é o terceiro aí? Sofre comigo as aflições do evangelho e faz a obra. Precisamos ser sóbrios, ter consciência da nossa responsabilidade. Precisamos entender que nós vamos sofrer muitas vezes por causa do evangelho, como os apóstolos sofreram. Mas precisamos e devemos fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então está destrinchado esse texto aí? Está bem destrinchado esse texto para você diante dos seus olhos aí? Né?
Prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Não é? Faz a obra do evangelista. Depois, o autor diz o seguinte: Jesus Cristo, ao revelar os mistérios do reino de Deus para os seus discípulos, usa a metáfora agrícola do plantio de uma lavoura. Veja Mateus 13. Então agora vamos lá em Mateus 13. Nós vamos fazer... Tem um outro microfone aí, Elisete? Nós vamos fazer aqui. O Marcelo já está com o microfone ali, então ele vai ler Mateus 13, do 1 ao 9, e depois o Eli vai ler para nós do 18 ao 23. Mateus 13, de 1 a 9, o Marcelo lê ali, e depois o Eli já lê para nós 13, do 18 ao 23. Vamos prestar bastante atenção nessa leitura. Mateus 13, do 1 ao 9. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra fundada. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. (18 ao 23). 18 ao 23. Oi? Isso, 13. Pega o microfone e põe mais perto da boca, por favor. Não está. Troca o microfone ali. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é da pouca duração. E chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Então, Jesus, ele gostava de usar, contar parábolas, ensinar as pessoas através de parábolas. Por que será que Jesus gostava de usar parábolas? Parábolas, o que são parábolas? Vamos lá, primeiro, o que são parábolas? Você tem ideia do que sejam parábolas? Não? A parábola é uma história do cotidiano que você usa para ilustrar um ensinamento. Exatamente. E Jesus contava as coisas do dia a dia para que as pessoas tivessem facilidade de compreender os seus ensinamentos. Se você vai conversar com o Jailson e falar com o Jailson, do Evangelho para o Jailson, você tem que chegar ali, observou, o Jailson ele trabalha com chaves. Opa, então vou conversar com ele, e vou falar para ele que a Bíblia que a palavra do Senhor nosso Deus é uma chave.
e que é uma chave que abre todas as portas. E que nós, né, temos em nós o nosso coração, né? Nós temos nosso coração, né? E ele precisa ser aberto para a confissão, para a aceitação do Evangelho. E é Jesus que abre o nosso coração. O Espírito Santo de Deus convence o pecador do seu pecado. Isto é ensinamento em parábolas. Você usar um fato do dia a dia e aplicá-lo ao Evangelho. Jesus, nos tempos de Jesus, as pessoas trabalhavam no campo, preparavam o campo usando tratores, certo? No tempo de Jesus tinha uns tratores que trabalhavam e preparavam a terra. Era trator, né? Eram uns tratorzinhos sim, né? Mas puxado por animais, né? Eram uns bicos de arado lá puxado por animais, que eles tombavam a terra e tal, e depois, né? Aí vinha o semeador, né? Com aquela máquina plantando, né? Lógico que não, né? Era semeador. O que é que semeador faz? Olha o lado que está o vento e joga a semente. A única coisa que ele observa é isso, é o lado do vento. Ele precisa observar o vento e joga a semente para a semente ir lá para a terra. Então ele não tinha controle do lugar onde ele estava plantando, onde a semente ia cair. Hoje, na maquininha, nas plantadoras, você sabe exatamente onde foi colocada ali a semente, mas lá não. Então, Jesus diz que ele, como o nosso Salvador, aquele que veio para anunciar o Evangelho, ele saiu pregando. E que essa missão de pregar também é a missão da igreja hoje. E nós precisamos ser como os semeadores, que jogam a semente. Nós somos semeadores que jogam a semente. Qual é a semente? Qual é a semente, Marli? A palavra de Deus é semente. Tem um cântico das crianças, né? A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, crescendo e crescendo. Então, nós somos semeadores e lançamos a semente. E aí ele fala aqui a respeito de algumas situações da semente. Uma parte caiu à beira do caminho. Versículo de número 4. Ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, não tinha controle, porque ele jogou a semente, o vento levou um pouco lá para a beira do caminho. Aí depois nós lemos com Eli, que ele explica também essa parte. Que parte é essa que caiu à beira do caminho? É aqueles que ouviram a palavra e não entenderam. Eles ouviram a palavra, mas não entenderam. Aí ele diz que as aves dos céus vinham lá e comiam aquela semente que é à beira do caminho. E a palavra de Deus, quando cai no coração da pessoa, a pessoa não entende. O que acontece? O inimigo vem e arrebata. O diabo vai lá e tira do coração da pessoa. Uma vez tinha um rapaz ouvindo a mensagem, a pregação da palavra, tampando um ouvido assim, né? Aí, terminando o culto, alguém perguntou, mas você está com problema de ouvido, né? Que você está tampando o ouvido? Ele falou, não, é que minha mãe ensinou que não pode entrar por aqui, mas não e sair por aqui. Então, estou tampando para entrar e ficar. Porque pode entrar por um lado e sair pelo outro. Então, eu estou tampando aqui para entrar e ficar lá dentro, não sair. Porque se sair, você perdeu. O diabo levou embora. E isso acontece. Então, por que muitas vezes você até sonha em falar de Jesus para alguém? Você até quer que essa pessoa se converta. Aí você vai e fala, mas a pessoa não entende. Mas está tão fácil, estou ensinando com tanta facilidade. Mas ela não compreendeu. E vem sempre reclamando para você das mesmas coisas e nada muda na vida dela. Por que motivo? Esqueceu a palavra.
O diabo roubou do coração e da mente dela. Ela veio no domingo aqui, né? Domingo ela veio, ela ouviu a palavra. Mas ela não entendeu que ela tinha que guardar. Aí saiu lá fora e já esqueceu. Às vezes nem saiu da porta da igreja, já esqueceu da palavra. O diabo já roubou do coração, já roubou da mente dela. E é Jesus que está dizendo que isso acontece. Então nós temos que tomar muito cuidado e ser bons semeadores. Depois, qual é o outro tipo de terreno? Terreno rochoso ou pedregoso, né? Cheio de pedras. E o que aconteceu? Nasceu, mas não vingou. Nasceu, mas não conseguiu se desenvolver. Então aí, murchou e secou. O terceiro terreno caiu entre os espinhadeiros. Não sei se vocês, os irmãos, que boa parte dos irmãos são da roça, né? Já ouviu falar aquela expressão, né? Ô fulano, você está preguiçoso, hein? O Joãozinho vai tomar conta da sua lavoura. Né, Pérsia? Quem que é o Joãozinho, né? É o mato. O mato vai tomar conta da sua lavoura, vai matar a sua lavoura. Você não tem que capinar o mato aí, tem que tirar o mato. Deixa de ser preguiçoso. Né? Jesus está dizendo que o semeador semeou, mas caiu entre os espinhos. Aí então a semente até que germinou, mas não conseguiu porque sufocou. Vamos pegar um exemplo para nós do Evangelho, nesse sentido aqui, no coração da pessoa. Né? Aí então a pessoa ouve a palavra e até está querendo viver essa palavra, que ela já entendeu, que ela tem que viver. Mas o que são os espinhos? Oi? As riquezas, as perseguições, os pecados. O que mais? Os problemas, a correria, as aflições. Oi? Família. Então, amados, esses são os espinhos da vida do cristão. E normalmente, às vezes, se eu falo assim, ó, o dia que você se converter, tudo vai mudar na sua vida e tudo vai melhorar. Acontece isso? Melhora porque você tem certeza da sua salvação e vida eterna. Mas os problemas dobram, aumentam. Porque aí você está lutando contra o inimigo. Aí você está se posicionando contra o inimigo. Aí Paulo diz assim, ó, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, está sempre ali diante de mim, se oferecendo para mim. Por isso que nós dizemos que aumentam as tensões, né? Porque você conhece, você quer praticar o bem, mas o mal está sempre ali. Né? O diabo está sempre querendo roubar a palavra do seu coração. Está sempre querendo matar a palavra no seu coração. E dizendo assim, está vendo só? Eu não falei para você? Eu não disse para você que essa palavra não é desse jeito assim? Que esse Deus não é tão bom quanto você pensa que Ele é? Está vendo só? Você foi para a igreja, você está na igreja, é um monte de problema que você tem. E aqueles irmãos são, olha os probleminhas daqueles irmãos lá então. Você acha que ser cristão é bom? Olha quanto problema tem esses irmãos. Olha quanta luta tem esses irmãos. Não é? São os espinhos querendo sufocar e matar a palavra que foi semeada. E depois, qual o último? Versículo 8. Aí caiu numa terra boa. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Você foi lá, pregou o evangelho, aquela pessoa aceitou Jesus, já veio para a igreja, né? Já fez. Vamos, dois exemplos aí de pessoas que vieram para a igreja, um que entregou a vida para o Senhor e o outro que entregou uma parte e segurou a outra. Os irmãos se lembram de alguém? Um que entregou a vida completamente.
Zaqueu. O que Zaqueu disse quando ele esteve com Jesus? Lembra ele? Oi? Se eu roubei alguém, eu vou pagar quadruplicadamente. E metade dos meus bens, eu vou distribuir para os pobres. Por isso nós cantamos que Zaqueu disse: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Pode mudar tudo. Zaqueu foi completamente transformado pelo poder da palavra. Então Zaqueu era um terreno bom, né? Um terreno, qual o termo que ele usa aqui? Fértil, um terreno fértil, uma terra boa, né? O evangelho caiu, logo floresceu, né? E na vida de Ananias e Safira, o que aconteceu com o evangelho? Os irmãos se lembram de Ananias e Safira? Eles até aceitaram o evangelho e quiseram participar da igreja. Mas o terreninho do coração deles não era um terreno fértil. Aí o que eles quiseram fazer? Vamos vender a nossa propriedade para dar um pouco lá na igreja, para mostrar para eles que nós fazemos parte deles também. Mas nós vamos guardar uma parte, porque se não der certo na igreja, a gente tem essa parte que nós guardamos aqui para a gente voltar a viver. O que aconteceu com os dois? Chegam lá na igreja aí? O que aconteceu? Chega lá na igreja, você está mentindo para o Espírito Santo. Pá! Enterra. Chega a esposa, confirma a história do outro. Pá! Enterra. Os dois morreram porque receberam a palavra, né? Mas não era um coraçãozinho fértil, não desenvolveu a palavra, não foram transformados de jeito nenhum. Outro exemplo de quem teve dificuldade a respeito da palavra foi o jovem rico. O jovem rico, depois que Jesus falou para ele a respeito da palavra, o que aconteceu com ele? Ele saiu de que jeito da presença de Cristo Jesus? Abaixou a cabeça e foi embora. Por quê? Seu coração estava apegado às coisas materiais, aos bens materiais, aos bens dessa vida. E por isso ele não seguiu em frente. Amados, sobre essa parábola aqui, o que nós precisamos entender? Que nós somos semeadores. Nós precisamos semear, falar da palavra. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o pecador do seu pecado. E nós precisamos entender que muitos vão entrar na caminhada conosco, depois vão sair, vão abandonar. Não tem como segurar todos, né? Uns, o diabo já vai roubar logo do coração, né? Mas vai ter aqueles que vão permanecer. Nós precisamos entender isso, né? Que nós devemos semear e não desanimar, porque tem aqueles que ficam. Tem aqueles que ficam. E a nossa missão é pregar o evangelho, porque a colheita, ela vai acontecer. A semente vai germinar e vai produzir, porque é do Senhor. Amém? Vamos ao outro texto que ele nos concede aqui. Mateus 13, 24 a 30, e do 36 ao 43. Nós vamos ler também esse texto aqui. Tá bom? Vamos lá então. Quem pode ler Mateus 13, 24 a 30? Semeou no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um homem inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-lo no meu celeiro. Amém. O Pércio, leia também do 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé deles seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão dos seus reinos tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Amém. Amém. Então, o que é que nós temos que aprender aqui nessa parábola que Jesus conta, na parábola do joio e também do trigo, né? Que o semeador saiu, semeou o trigo, mas veio à noite quem? O inimigo, e semeou o joio. Como ele não viu que isso tinha acontecido, ele deixou. Mas aí quando ele olhou, mas que coisa estranha, eu plantei trigo e tem joio aqui no meio? Quem conhece joio e trigo? Aqui que está aqui. Vocês já viram o joio e o trigo? Não? Eles são muito parecidos. São muito parecidos, né? Só que, quando eles amadurecem, até que dá para distinguir um do outro. Sabe por quê? Sabe, Lídia? Oi? Um tem semente, o outro não. Então, o que tem semente, quando ele amadurece, ele se curva. Interessante, né? Por causa do peso da semente, ele amadurece e se curva. O joio não, o joio continua ali, ó. Mas não dá para tirar o joio do meio do trigo, porque que coisa interessante também, irmãos. A raiz do joio é maior e mais forte que a raiz do trigo. Se você for tentar tirar um, você arranca o outro. E não é assim o mal também? O mal não é sempre bem mais forte do que o bem? O mal está ali, né? E você quer, né? Mas você não consegue tirar, você não consegue arrancar. É como uma pessoa que está envolvida, né? Vamos dizer, um alcoólatra. Ele é um alcoólatra e você vê que a pessoa é uma pessoa boa. Gente boa, coração bom. Mas essa dependência química acaba, arrebenta com a vida dele. Tem bondade no coração dele, mas tem esse mal que está impregnado lá.
E é difícil de arrancar isso. E você tem que tomar cuidado, porque se você forçar muito, você acaba destruindo a vida da pessoa. Tem o bem, mas o mal está ali. E é muito forte. Assim é o anúncio do Evangelho. Nós vamos semear. Nós vamos anunciar o Evangelho. E vai cair no coração das pessoas. Mas só que o diabo vai visitá-la também, né? Você saiu, você falou de Jesus para a pessoa, você anunciou a pessoa, o diabo já chega ali, junto, né? Para semear também o mal. Temos que entender que esse poder maligno sempre estará presente, tentando atrapalhar a vida da igreja, tentando atrapalhar o anúncio do Evangelho, tentando impedir que a pessoa abrace o Evangelho e siga Jesus. Precisamos entender como semeadores que a nossa luta não é fácil. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, é contra o maligno mesmo, né? Você não vê, mas o diabo está com uma carabina assim, né? Toda poderosa apontada para você e bombardeando a sua vida o tempo todo. Por quê? Ele veio para João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Foi isso que ele veio fazer. E é isso que ele quer fazer. E principalmente na vida dos cristãos, principalmente na vida daqueles que estão seguindo ao Senhor. É ali que ele está bombardeando o tempo todo. Por quê? Como fosse a presença de Cristo Jesus na nossa vida, é como se fosse um carro blindado. Então ele está ali constantemente com a sua ferramenta de trabalho, né? Com a sua arma apontada para nós e o tempo todo, tentando desfazer essa proteção que é Jesus, na ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nos atingir, para nos alcançar. Se nós saímos debaixo da graça de Cristo Jesus, estamos perdidos. Nós saímos debaixo, né, como o salmista diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Se nós saímos um pouquinho que seja, colocar o pezinho lá para fora, queima. Ele acerta. Porque a finalidade dele é como... Então, nós estamos lutando contra essas hostes espirituais do mal o tempo todo, levando a boa semente e o diabo jogando a semente do mal. Nós estamos falando que Deus criou o homem e a mulher. Eles estão dizendo, não, tem um terceiro sexo aí. Nós estamos dizendo que o casamento é entre um homem e uma mulher. Dizendo, não, dá para viver sim, fica bom assim. Tem que respeitar o coração, o desejo, o que a pessoa quer. Nós estamos anunciando que a família é a célula máter da sociedade. Que é através da família que a sociedade é edificada. Que é através da família que a sociedade é abençoada. Gênesis 12:1. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a família. Mas aí eles vêm dizer, não. Família tem de vários tipos de família. Pode ser você, seu esposo e o cachorro e a cachorra e a bicicleta, tá bom. Não. Família é pai, mãe e filhos. Cachorro não é filho, bicicleta não é filho, carro não é filho. Filho é o que sai do ventre. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas, né, que tratam cachorros, animais, como se fossem filhos. Outro dia eu tive que puxar o orelho de um pastor. E ele estava olhando para o cachorro dele, achando que fosse filho dele. Falei, acorda, você é pastor, rapaz. Filho é aquele que sai do ventre da sua esposa. O que você comprar por aí, né, de animal, não pode ser. Agora, se você adotar uma criança, aí pode ser. Filho adotivo pode ser. Mas nós anunciamos o evangelho, a boa semente, mas o diabo sempre traz o joio para jogar. Vamos ter sempre essa mentalidade. Segundo lugar, amados irmãos, que é difícil você julgar. É difícil você julgar. Por quê? Nós não conseguimos julgar. O julgar não é para nós. O joio vai crescer no meio do trigo.
Nós não vamos conseguir separar, dizer, não, agora nós estamos certinho aqui, essa igreja agora só tem aqueles que são salvos. Existe isso? Não tem como. Porque você não sabe o que está no meu coração, nem eu sei o que está no seu coração. E glórias a Deus por isso, porque se você soubesse, se eu soubesse... Como diz os meninos aí, né? Ia dar ruim. Ia dar ruim, né? Glórias a Deus, né? Por isso. Ele nos escolheu e nos colocou aqui como servas e servos para servirmos ao Senhor, o nosso Deus. Então nós temos que entender, amados irmãos, que né, há um poder hostil, o mal está presente aí. Em segundo lugar, precisamos entender que é difícil fazer juízo, porque nós não conhecemos o coração da pessoa, né? Ela está recebendo o evangelho, mas tem o inimigo está ali o tempo todo no ouvidinho dela, ó, não é por aí, não é por aí. E nós vamos lá e falamos de Jesus, mas ela não ouve aquilo que você falou, e ouve outra pessoa. E deixa o evangelho de Cristo Jesus, né? Então, amados irmãos, não dá para fazer juízo. Você vai ter que me aceitar até o final. Só vai descobrir se eu sou servo de Deus mesmo, né? Vai descobrir se o Pérez, se a Elisete, né? Se o Marcelo, o Rui, se eles são servos de Deus mesmo. Só lá, na eternidade. Se eu encontrar você lá, eu vou dizer, realmente, tem razão, né? Mas se eu não te encontrar lá, é porque o inimigo conseguiu roubar o seu coração, roubar a semente da sua vida, roubar a sua conversão, tirar você dos caminhos do Senhor, né? A única... Exatamente, né? A palavra do Senhor nosso Deus que largo é o caminho que conduz e estreito é aquele que nos conduz para a salvação, né? Passamos por uns apertos, né? Passamos por uns esfolamentos aí, né? Nos braços, nas pernas, tudo, né? Para caminhar por esse caminho. Olha, não é fácil. Mas, então, nós temos que anunciar porque vamos semear. Não importa, não importa. Não fico preocupado com o coração. Eu não vou pregar para esse, que esse não vai se converter mesmo. Não é você que vai converter a pessoa, é o Espírito Santo. Então, você tem que pregar. Anuncia. Mas já tem um outro que está falando do mal lá para ele. Não tem, mas você tem que anunciar. Nós vamos sabendo que temos um inimigo aí, né? E você não pode julgar a pessoa. Mas esse não vai dar fruto mesmo? Não é com você. Deixa que é com Jesus. Você não tem que julgar, dizer que ele é joio, esse é trigo. Não, você tem que deixar que o Senhor que vai fazer esse julgamento lá no final, né? A única pessoa que tem direito de julgar é Deus. E ele vai fazer isso no final. Bom, para concluirmos aqui, ele cita, esse texto não vou ler porque já são 10 horas, a parábola do grão de mostarda. Na parábola do grão de mostarda, os irmãos se lembram dela, né? O que é que nós aprendemos na parábola do grão de mostarda? Que a semente, ela é? Neide, a semente da mostarda é? A menor de todas as sementes de hortaliças. Oi? Aqui, ó, ali, ó. A Neide tem até a semente da mostarda ali. Né? Então ela é minúscula, mas a Bíblia diz que ela cresce bastante, né? Que ela forma ali, né, uma árvore boa, bonita, grande, né? Ela sobressai as demais hortaliças, a mostarda, né? Apesar que ela é sementezinha, né, pequenininha, né, e tal. É igual você olhar para o Marcelo, esse tamanho de homem, olhar para a mãe dele, né? Eu olhar para a mãe dele e falei, como é que pode, né? De jeito nenhum, né? Mas é. A semente da mostarda, ela é pequena, mas colocada na terra e crescendo, ela, né, produz bastante. E ela serve para abrigo dos
pássaros, né? As hortaliças, as demais hortaliças não servem, mas a mostarda ela serve para o abrigo dos pássaros, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Cristo deu o crescimento, né? Cristo deu o crescimento. Então, nós precisamos entender que nós precisamos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. E que a semente do Evangelho, ela pode parecer simples demais, né? Simples demais. Parece pouco, mas onde ela cai, ela floresce e transforma vidas. Quantas pessoas, né, que estavam perdidas aí e Deus alcançou com a sua graça. Nós viajamos domingo lá para o Cristo Vida, eu voltei conversando com o motorista e ele dando testemunho dele para mim. Pastor, eu passei por um estreito, levei um tiro, quase morri. Mas quando eu estava lá no hospital desenganado, um dia Deus me visitou e falou assim, você vai decidir? Agora ou não? Ele falou assim, não, senhor, eu preciso de uma vida nova, eu tenho que cuidar da minha casa. E aquele homem que estava desenganado pelos médicos, no outro dia, saiu do hospital. Voltou para a casa dele, para junto da esposa dele. Ele falou, nunca mais eu briguei, nunca mais eu discuti, nunca mais eu deixei que o meu lar fosse um lar de desavença e transformado num lar de paz. Meus filhos, um deles era viciado em drogas. Deus o libertou, porque eu entreguei minha vida para Jesus e fui com o Senhor. E fui com meu filho na presença de Deus. Falei, Senhor, esse menino é seu, antes de ser meu. E eu vi esse menino ser liberto. E hoje ele trabalha comigo num comércio que eu tenho. Então, amados irmãos, esta é a palavra que pode parecer simples, que pode parecer que não vai alcançar, mas essa é uma palavra poderosa, que ela cresce, que ela tem poder, que ela transforma, que ela é uma grande árvore para abrigar muitas pessoas, para a salvação de muitos. E eu vou plantar, eu vou semear, o Marcelo vai cuidar, né? Porque o Eli vai continuar dando ensinamento, vai continuar dando estudo, Elide vai continuar ministrando a palavra, Pércio vai continuar ministrando a palavra, né? E Deus vai dar o crescimento na vida de cada um. Amém? Por isso nós temos esses grupos de quinta-feira para aprender da palavra do Senhor, o nosso Deus, né? Ouvir da palavra do Senhor, o nosso Deus, e colocar em prática. Não desista, não pare, não deixe de procure uma casa próxima, você está estudando a palavra. É através dessa semeadura no seu coração, na vida de outras pessoas, que elas vão conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E esta é a missão da igreja. A missão da igreja é ensinar e treinar. Para ir, achou a semente aí? Aqui. Né? Já andou muitos anos com você? Viu? Você não deixou ela cair na terra, né? Não. Está aqui, né? Só. Lá em Mateus 17, 20, né? Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirão a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para aquele que crê, né? E aqui embaixo está a sementinha da mostarda, né? Para dizer o tamanho dela, né? Você nem vai ver. Parece o ponto final aqui no Mateus 17, 20, né? Mas é para nós entendermos, né? Essa aqui ficou, né? Muito bem, muito bonitinha e minúscula, né? Mas que colocada na terra cresce e produz. Tem duas, né?
Irmãos, então, este é o nosso ministério como igreja, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, de pregar em tempo e fora de tempo. Esse é o nosso ministério, como semeador, levar a palavra. Você só precisa ir levar, não fique preocupado se a pessoa vai se converter, se não vai se converter, o que vai acontecer. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Você só precisa ir e levar a palavra. Os corações são de várias formas, como o Senhor falou aqui, né? Tem aquele que é a terra dura, tem aquele que é o espinheiro, né? Qual que é a terra dura, o espinheiro, o que cai à beira do caminho, mas tem aquele que é um terreno bom. Então, prega a palavra. Não deixe de pregar, não deixe de anunciar, não, tá bom? Vamos colocar em pé e vamos orar. Depois o Pércio, né, vai fazer o encerramento. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, somos semeadores, somos evangelistas e queremos, ó Deus, anunciar a sua palavra. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a ter disposição, disponibilidade para o anúncio da sua palavra, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, nossas faltas, nossos pecados, Senhor, e usa-nos, Senhor, como ministros teus, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém.